Olá, faremos agora a correção da nossa atividade da aula 3 de redação, cujo tema é resumo. Vamos lá, primeira questão. Os resumos são produtos das sintetizações de conteúdos. Sobre a sua composição, o resumo indicativo, aí nós iremos aqui, nessa primeira questão, tratar exatamente sobre a definição, né? Item A. É um substituto fiel e razoável da leitura do documento, se bem elaborado. Item B. É o tipo de resumo menos pedido nas escolas. Item C. Resume somente os fatos importantes, as principais ideias, sem que haja exemplos oferecidos do texto original. Item D. Resume as informações e ou os dados qualitativos e quantitativos expressos no texto original. Item E. Resume as informações do texto original, às quais são acrescentadas as opiniões do autor e de quem escreveu o resumo. Se vocês lembrarem bem da nossa aula, nós trouxemos para vocês 3 tipos de resumo. Nós temos o resumo indicativo, o resumo informativo e o resumo crítico. Nessa primeira questão, nós estamos falando sobre o resumo indicativo. Então, teremos como resposta da primeira questão o item C, que é exatamente o item que traz, resume somente os fatos importantes, as principais ideias, sem que haja exemplos oferecidos do texto original. Então, na primeira questão, nós temos como resposta o item C, pois o resumo indicativo é exatamente isso, é você tentar resumir, né, com as suas próprias palavras, aquilo que o texto original traz, mas sem exemplos desse texto. Você vai tentar ser o mais original possível em suas palavras. Então, na primeira questão, nós temos como item correto o item C. Segunda questão. Assinale a afirmativa que indica uma vantagem na elaboração do resumo de uma publicação por parte do próprio autor. Vamos lá. Item A. Inclui a assinatura do autor, o que facilita a recuperação em bases de dados. Item B. Apresenta maior compatibilidade com a normalização bibliográfica. Item C. Permite uma economia de tempo e de esforços no tratamento e na utilização do documento. Item D. Auxilia na recuperação, pois descreve sempre uma posição crítica em relação ao documento. E item E. Pode focalizar pontos de vista diferentes aos do sistema de informação. Se vocês pesquisaram, nessa segunda questão nós teremos como resposta o item C. Permite uma economia de tempo e de esforços no tratamento e na utilização do documento. Lógico, né? Se o resumo é do próprio autor, né, então você terá um trabalho mais significativo, pois aquele texto que está escrito ali, aquele resumo, é do próprio autor. Tudo se torna mais fácil, né? Quando é o próprio autor que está elaborando aquele resumo. Então, segunda questão, temos como resposta correta o item C. Permite uma economia de tempo e de esforços no tratamento e na utilização do documento. Terceira questão, nós temos uma questão da FUVEST 2018 que fala: o efeito de humor presente no cartoon encontra-se resumido principalmente na opção. Vamos lá, examine o cartoon. Nós temos aqui um cartoon que diz: o GPS não vai resolver nosso problema de localização linguística. Então, você como aluno, o que você tem que fazer? Você tem que observar o cartoon e buscar qual é o resumo que melhor traduz esse cartoon. Então, vamos lá. Item A. É uma discrepância entre situar-se geograficamente e dominar o idioma local. Item B. Incerteza sobre o nome do ponto turístico onde as personagens se encontram. Item C. Falha de comunicação causada pelo uso do aparelho eletrônico. Item D. Falta de habilidade da personagem em operar o localizador geográfico. Item E. Semelhança entre língua de origem e a local. Então, na terceira questão, o que nós estamos vendo aí é que esses dois personagens estão conversando. O GPS não vai resolver o nosso problema de localização linguística, ou seja, não adianta você saber a localização que você está no momento aí do cartoon, porque eles estão com problema não é de localização, mas sim do idioma. Eles não dominam o idioma
do local onde eles estão, que vocês estão observando, que é exatamente na Torre Eiffel, né, que eles se encontram aí. Então, terceira questão, nós temos como resposta item A, discrepância entre situar-se geograficamente e dominar o idioma local. O problema dos dois personagens aí é exatamente o idioma. Eles não dominam o idioma, né, do local onde eles se encontram. Então, terceira questão, resposta item A. Quarta questão, nós temos um fragmento aqui de um texto e vamos dar uma lidazinha. Leia o texto para responder a questão 4. O menino ouviu a narrativa de um arqueiro que passou anos e anos treinando a arte do arco e flecha, até se tornar um especialista. Ao chegar a uma reunião com outros arqueiros, encontrou uma extensa parede com inúmeros alvos e flechas cravadas bem no centro deles. O arqueiro ficou impressionado. Não acreditava que uma única pessoa havia feito aquilo. Era uma proeza, uma multidão de flechas milimetricamente no centro dos alvos. Quem realizou aquele feito? Havia um garotinho perto dos alvos e o arqueiro perguntou: Você sabe quem lançou essas flechas? E o garoto disse: Sim, fui eu. O arqueiro não conseguia acreditar. Como assim? Aquele garotinho era o responsável por tamanha façanha? Então o menino contou como fez aquilo. Primeiro eu jogo a flecha e depois pinto o alvo ao redor. Os ditados populares e provérbios têm a prioridade de sintetizar interpretações sobre fatos da vida cotidiana, geralmente ilustrados por narrativa que contém quebras de expectativa. Considerando essas informações, o possível provérbio que melhor resume o texto é: como vocês estão vendo aí, o garoto se mostra muito esperto, né? Porque o que ele faz? Primeiro, ele lança a flecha, então no local que esta flecha cai, ele vai lá e faz o centro, né? O alvo. É lógico que de uma forma bastante esperta. Não deveria ser dessa forma, mas o menino é extremamente esperto. Então, na quarta questão, nós vamos observar aqui qual é o provérbio que indica essa esperteza, né? Essa expertise por conta do que o menino faz, né? Então, vamos lá. Quarta questão. Item A. Não adianta chorar sobre o leite derramado. Item B. Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Item C. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Item D. Cada macaco no seu galho. E item E. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, na quarta questão, o provérbio que indica a expertise, a esperteza do menino é exatamente o item B. B de bola. Em terra de cego, quem tem olho é rei. Ou seja, ele foi extremamente esperto. Então, quem é esperto, dependendo da situação, sai à frente, né, do que é demonstrado ali. Ele foi altamente esperto. Então, na quarta questão, nós temos como resposta correta o item B. Na quinta questão, nós temos novamente um trecho, né, de um texto. No caso aqui é uma fábula e nós faremos a leitura. Vamos lá. Quinta questão. Enquanto fugia de caçadores, uma raposa viu um lenhador e lhe pediu que a escondesse. Ele sugeriu que ela entrasse em sua cabana e se ocultasse lá dentro. Não muito tempo depois, vieram os caçadores e perguntaram ao lenhador se ele tinha visto uma raposa passar por ali. Em voz alta, ele negou tê-la visto, mas com a mão fez gestos indicando onde ela estava escondida. Entretanto, como eles não prestaram atenção nos seus gestos, deram crédito às suas palavras. Ao constatar que eles já estavam longe, a raposa saiu em silêncio e foi indo embora. E o lenhador se pôs a repreendê-la, pois ela, salva por ele, não lhe dera nem uma palavra de gratidão. A raposa respondeu: Mas eu seria grato se os gestos de sua mão fossem condizentes com as suas palavras. Fábulas Completas, 2013. Então,
De acordo com a leitura que foi feita aqui, a raposa pede ajuda e a pessoa, no caso aqui, se propôs a ajudá-la, mas não foi uma ajuda da forma como ela pensava, pois ele falou uma coisa e apontou, né, fez gestos diferentes, exatamente entregando a localização de onde estaria essa raposa. Só que os caçadores não prestaram atenção nos gestos, eles acreditaram somente no que foi dito, nas palavras, né? Então é por isso que, graças a Deus, a raposa conseguiu escapar dessa situação. Então vamos lá. Toda fábula existe uma moral no final do que é contado. A fábula é exatamente um ensinamento. E nós vamos agora, na quinta questão, exatamente descobrir qual é o ensinamento que esta fábula quer nos passar. Vamos lá. Quinta questão. A moral mais apropriada para resumir a fábula seria: item A. Esta fábula pode ser dita a propósito de homens desventurados que, quando estão em situação embaraçosas, rezam para encontrar uma saída, mas assim que encontra, procura evitá-las. Item B. Esta fábula mostra que os homens desatentos prestam atenção nas coisas de que eles esperam tirar proveito, mas permanecem apáticos em relação àquelas que não lhes agradam. Item C. Assim, alguns homens se entregam a tarefas arriscadas, na esperança de obter ganhos, mas se arruinam antes mesmo de chegar perto do que almejam. Item D. Desta fábula pode servir-se uma pessoa a propósito de um homem frouxo, que reclama de ínfimas desgraças enquanto ela própria suporta, sem dificuldades, desgraças enormes. E item E. Desta fábula pode servir-se uma pessoa a propósito daqueles homens que nitidamente reclamam ou proclamam ações nobres, mas na prática realizam atos vis, ou seja, né, atos que não são de acordo. Então, na quinta questão, resposta correta para a moral mais apropriada seria: item E. Desta fábula pode servir-se uma pessoa a propósito daqueles homens que nitidamente proclamam ações nobres, mas na prática fazem coisas totalmente, né, repugnantes, que não deveriam ser feitas, né, não deveriam ser praticadas. Você fala uma coisa e faz outra. Foi exatamente o que o homem fez. Ele disse que iria esconder aqui a raposa, no entanto, ele quase entrega a raposa para os caçadores, né? Ele disse uma coisa e fez outra. Então, na quinta questão, nós temos como resposta o item E. Eu espero que vocês tenham conseguido responder essas 5 questões, né? Tenham aproveitado bastante a nossa aula sobre resumos, e logo teremos uma nova aula, né, de redação com um outro conteúdo. Um abraço e até o nosso próximo encontro.